Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui e queremos agradecer a Deus por essa grande oportunidade de podermos ministrar a palavra de Deus para você que está aí ouvindo e também vendo o programa Semeadores de Fogo. Sou o pastor Reinaldo e mais uma vez Deus tem me dado essa oportunidade de nós meditarmos na santa palavra de Deus. E você que tem a sua Bíblia, você pode aí abri-la conosco, conferir a passagem. Talvez a sua tradução difira da minha, porém temos aí várias traduções, mas no entanto todas dizem a mesma coisa. E eu quero que você abra no livro de Mateus, o primeiro livro do Segundo Testamento, também com o nome hebraico Matityahu. E você pode aí estar nos acompanhando no capítulo de número 16. Nós vamos ver 4 versículos, os 4 versículos iniciais desse capítulo 16 de Mateus. Então abra comigo e confira na palavra de Deus. Nos diz assim a palavra de Deus, segundo a minha versão. Então alguns perushins e tzeduquim, ou melhor dizendo, filisteus e também os saduceus, vieram com o objetivo de pôr Yeshua, ou Jesus, à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Entretanto, sua resposta foi: quando entardece, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho, e de manhã, hoje acontecerá uma tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem ler a aparência do céu, mas são incapazes de ler os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal? Com certeza, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Iona, ou de Jonas. E tendo dito isto, ele os deixou e foi embora. Nós vemos nessa palavra, ou nessa passagem da palavra de Deus, que Jesus aqui ele foi confrontado por 2 qualidades de pessoas que existiam em sua época. 2 qualidades daquelas que estavam ligadas ao templo, também ligadas à religião. Tanto os filisteus, os perushins, como também os saduceus, ou tzeduquim, eles tinham a sua forma de pensar, de raciocinar e de interpretar a palavra de Deus. Os saduceus eram mais ligados aos rituais do templo, porém os filisteus já eram aqueles mais religiosos que procuravam servir da sua maneira. Eram pessoas que até tinham uma linha de pensamento um tanto que um pouco dura quanto ao entendimento da palavra do Senhor, mas tinham os seus pensamentos. E chegando até Jesus, a Bíblia nos diz que eles vieram com um objetivo. E qual era o objetivo? É de colocar Jesus à prova, para saber até onde ia o seu conhecimento, ou talvez até onde ia o seu poder. E nós sabemos que Jesus, ele não foi aquele homem que apareceu nesse mundo fazendo uma propaganda de si mesmo. Pelo contrário, muitas vezes quando ele via a aglomeração de pessoas que queriam até saber de alguma coisa, às vezes ele saía e ele não ficava com aquelas pessoas, porque ele veio com o objetivo da implantação do reino de Deus aqui nesse mundo. Então ele falava da palavra de Deus, ele trouxe a interpretação correta e verdadeira, e veio também, a Bíblia nos diz que ele veio para o que era seu, ele veio para o seu povo. Jesus, de natureza humana, ele era judeu, nasceu de uma judia, nasceu de Maria, que era uma mulher judia, então ele tinha a sua natureza ali para os judeus. E a Bíblia nos diz, João nos diz que ele veio
para os que eram seus. Então Jesus era judeu também. E pela sua formação que nós vemos, ele também tinha uma formação dentro daquilo que o judaísmo implantou, que o judaísmo fez. Porém, ele veio trazer algo mais aberto, né? Tendo em vista que o judaísmo se fechou em si, e não era esse, quando nós lemos a palavra de Deus, o plano do nosso Senhor, né, para que eles se fechassem, e sim era para que eles pudessem expandir. Por isso Jesus veio dizendo para os seus discípulos, ou disse para os seus discípulos, que eles deviam sair por todo o mundo e assim pregar a santa palavra de Deus, expandir o reino de Deus neste mundo. Mas os filisteus e os saduceus, como disse, certas pessoas ligadas à religião judaica, né? Grupos de pessoas aí também como partidos políticos, não somente religiosos, mas eles faziam parte do Sinédrio, e eles então julgavam algo ali, e eles vieram testar o nosso Senhor e querer que ele apresentasse, pediram para que ele pudesse dar um sinal do céu, para provar que ele era o que dizia ser o Filho de Deus. E como eu disse, Jesus não veio para uma promoção pessoal, ele veio para implantar o reino de Deus. Fez o que fez, né? Poderia ter muitas vezes feito mais, porque a Bíblia nos diz que pela incredulidade do seu povo, pela incredulidade daqueles que o conheciam, né, ele não pôde operar milagres e maravilhas, porque eles não puderam crer que ele tinha essa capacidade, porque o viram talvez de crescer, né? Viram ele como um ser normal dentro da sociedade, e quando ele começa o seu ministério e começa os milagres em sua vida, eles então não creram e diziam: não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de Maria, que tem aí os seus irmãos conosco? Então eles não puderam crer na pessoa de Jesus como algo especial, como algo que veio com um propósito especial, e a Bíblia nos diz que ele então não pôde operar milagres por causa da incredulidade. Mas agora aparecem essas qualidades de pessoas que eram os maiores perseguidores, além dos sacerdotes, que eram formados também, né, que tinham essa condição de pensamento. Eles vieram confrontando Jesus, querendo: olha, apresenta um sinal, já que você é o bom, já que você é o Filho de Deus e diz ser o que quer, nos mostra um sinal do céu. E Jesus então indignado com isso, porque como eu disse, ele não veio para aparecer, ele veio para implantar o reino, e no reino de paz, um reino de alegria, um reino em que nós pudéssemos tomar novamente um conceito com o Criador de todas as coisas. Ele diz: olha, nenhum sinal vai ser dado a vocês. Não é porque vocês esperem e não é porque vocês querem, que algum sinal tem que aparecer. Muitas pessoas dizem, não crerem em Deus porque queriam ver a Deus, querem um sinal, querem alguma coisa, queriam: olha, eu só creio se ele aparecer na minha frente. Olha, eu digo para você, então você vai ficar sem ver, né? Porque o nosso Deus não está, a Bíblia não demonstra nada de que Deus queira provar a sua existência, porque ele existe em si próprio, então ele não precisa provar a sua existência, né? A Bíblia não está tentando mostrar à humanidade que Deus existe. Nós temos que crer, porque na realidade ele existe e está conosco. E quando pediram então que ele se apresentasse, que ele mostrasse, que ele viesse a dizer e a mostrar um sinal para que eles pudessem crer nele, ele falou: nenhum sinal vos será dado, a não ser aquele do profeta Jonas. E quando nós nos remetemos ao livro de Jonas, e nós vamos ver qual o sinal apresentado ao povo de Nínive que Jonas veio trazer. Nenhum sinal. A Bíblia nos diz que quando Jonas é chamado pelo Senhor, profeta Jonas, e recebe uma ordem para que fosse até Nínive, ele tentou fugir daquela determinação do Senhor. Ele tentou se afastar daquilo que o Senhor o determinou para que fizesse, levasse uma mensagem dura até aquele povo, e ele então temeu, porque sabia que o povo era ruim, e temeu pela sua vida, e então ele parte para um lugar
totalmente contrário, para uma direção oposta. Provavelmente partiu para a Espanha, né? Para Tars, que seria a Espanha. E ele parte naquele navio, e o Senhor tem um encontro com ele vai ser jogado no mar, ali no mar Mediterrâneo, e o grande peixe, né, a Bíblia diz o grande peixe, ele vai tragar a Jonas, e ele vai ali se recuperar com o Senhor, e ele é jogado à praia, até que ele vai até Nínive, caminha novamente, agora na obediência ao Senhor pelo voto que ele fez pela sua vida. E ele chega naquela cidade, e a Bíblia diz que ele saiu a pregar de rua em rua. Não trouxe um sinal, não trouxe nenhuma maravilha. A Bíblia não fala que Jonas curou alguém, pelo contrário, ele veio com uma mensagem para aquela cidade, e ele passou a dizer, né, que o Senhor iria destruir aquela cidade por causa do pecado, que o pecado daquela cidade havia extrapolado as condições, e então a cidade seria destruída pelo Senhor. E ele sai a caminhar pelas ruas daquela cidade, apregoando até que passou em todas as ruas, e isso chegou ao conhecimento do rei de Nínive, que arrepende-se, e ele determina, dá uma ordem a toda a cidade, né, de um jejum, e também a vestirem panos de saco, né, e a se humilharem nas cinzas. E mesmo os animais, ele proibiu de que se tratasse até mesmo os animais, né? Todos tiveram que jejuar, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, todos, a ordem foi para um jejum completo, uma humilhação completa, e até mesmo os animais não poderiam estar comendo ali, tendo que fazer um jejum forçado. E a Bíblia diz então que Jonas sobe aguardando a destruição da cidade, e o Senhor então arrepende-se e não destrói a cidade de Nínive. Então Jesus disse: olha, nenhum sinal lhe será dado. Eu não vim para demonstrar por sinais e maravilhas, para que vocês creiam que eu sou filho de Deus. Eu vim trazer o reino do Senhor à terra. Eu vim implantar o reino do Senhor na terra, e vim também delegar essas funções a homens e mulheres que pudessem prosseguir após o meu tempo aqui, porque nós sabíamos e vemos pela palavra de Deus que o tempo do Senhor Jesus aqui nesse mundo, ele estava determinado, ele não ia ficar para sempre, ele não ia implantar e ficar para sempre com a humanidade aqui, o conosco, estar aqui em pessoa, como homem, como ser. Ele teria também, como nasceu como homem, teria que um dia se findar, como aconteceu com ele na morte de cruz. Mas ele disse: eu não tenho que mostrar sinal para vocês, eu não tenho que provar que eu sou o que sou, trazendo qualquer tipo de sinal para a sua vida, de maneira nenhuma. Não foi para isso que eu vim, né? Eu vim implantar um reino, e logicamente que com poder, com graça do Senhor em sua vida, com sinais e maravilhas, mas não quando o povo quer, quando o Senhor achava por fazer. As pessoas iam até Jesus, e ele ali, a Bíblia nos diz que ele curava os enfermos. Eles estavam reunidos, e Jesus operou ali um sinal, um milagre, uma maravilha, multiplicando por 2 vezes os pães e os peixes, e alimentando de poucos pães e poucos peixes, alimentando milhares de pessoas com aquilo. Então foi uma maravilha que aconteceu no meio do povo, mas não porque o povo pedia: Senhor, agora multiplique isso, multiplique aquilo. Não, isso daí seria de espontaneidade. As pessoas iam até Jesus, chegavam até Jesus até para obter cura, e o primeiro pensamento do Senhor seria: os seus pecados estão perdoados, né? Ele falava isso, e as pessoas então duvidavam dele, e ele dizia: então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, eu vou dizer: essa pessoa está curada, e a pessoa ficava curada, né? Então o primeiro objetivo do Senhor foi a implantação do reino de Deus, foi uma modificação de pensamento, inclusive dos filisteus e dos saduceus. Tanto é
que a Bíblia nos declara que os saduceus não acreditavam nem em vida após a morte, né? Os filisteus acreditavam e certa vez chegaram perguntando aí sobre a vida após a morte e contando uma história, e a lei determinava que quando a mulher ficasse viúva, ela poderia casar com, ou deveria, né, ser dado o outro filho. Havia esse costume de dar o outro filho para que ela pudesse casar. E eles contaram que ela casou com vários irmãos, né? Foram morrendo, ela foi ficando viúva, foi casando, e depois todos morreram, e perguntaram a Jesus assim, indagando dele, querendo também testá-lo, perguntaram: e lá no céu, de quem ela será, né, esposa? Se ela teve aqui vários maridos, né, pelo falecimento, e agora no céu, quem vai ser o marido dela? E Jesus falou: olha, vocês estão bem enganados, porque lá no céu, né, serão como os anjos, serão assexuados. Então os mensageiros do Senhor, né, não têm sexo. Na realidade, tem aí uma conotação masculina, né, mensageiro ou anjo, porém Jesus diz que são assexuados. Não são homens e não são mulheres, porque somente o sexo nos trouxe um relacionamento aqui nesse mundo. Então nós vemos que na realidade eles não entendiam, muito embora fossem religiosos, muito embora estivessem na leitura da Torá, né, que são os 5 primeiros livros, estivessem na leitura de todo o Tanar, que eram os livros do Primeiro Testamento, eles não compreenderam, não puderam compreender, principalmente o amor e a misericórdia do Senhor, né? E o Senhor nos usa, geralmente, ele usou aqui Jonas. Por quê? Porque há uma demonstração da misericórdia do Senhor. Porque o Senhor não está tão interessado, embora possa haver mudanças em nossas vidas, né? Embora nós podemos crescer física, espiritual e mesmo materialmente, a primeira intenção do Senhor para conosco é a nossa alma, é o nosso ser, é o nosso íntimo, né? Que Ele quer que estejamos ligados com Ele. Por quê? Porque é isso que vai permanecer. Esse corpo físico em que nós estamos agora ocupando, enquanto estamos nesse mundo, ele vai perecer, né? Basta você ir até o cemitério, você vai ver que as pessoas ali foram, né, vamos dizer, plantadas ali depois da morte e continuam no mesmo lugar, e o seu corpo se desfez. Talvez esteja ali somente os ossos, né, mas o seu corpo se desfez, o íntimo, o próprio ser já não está mais ali, e é isso que o Senhor está interessado, é na nossa alma, né? Muito embora, como eu disse, nós podemos ter benefícios vivendo nesse mundo, nada contra, porém o primeiro pensamento do Senhor é a nossa alma, é a felicidade que Ele nos quer dar no nosso íntimo, no nosso ser, para que nós possamos viver em pleno gozo e comunhão durante a eternidade. Eu não vamos dizer durante, porque como a eternidade não tem fim, nós não podemos dizer durante a eternidade, mas por toda a eternidade, né? Nós queremos estar na presença do Senhor, e o Senhor quer estar conosco. Por isso Ele não veio para apresentar sinais para que nós pudéssemos crer, porque a fé, Paulo escreve aos Romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, isso nos cria fé. Somente sinais não nos darão fé. Sabe por quê? Nós vemos que na travessia entre o povo do Senhor, os judeus, né, o povo hebreu, quando eles saíram do Egito até chegar a Canaã, né, até eles assumirem onde hoje eles estão instalados ali, a promessa do Senhor para as suas vidas, eles viveram sinais. Foram 40, mais ou menos 40 anos, eles estiveram ali no deserto com o Senhor, e eles estiveram por meio de sinais. Sinais quando abriu o Mar Vermelho, sinais quando as codornizes ali encheram o chão quando pediram carne, existiam o maná, né?
que caía do céu e eles podiam cozer e fazer pães e bolos ali. E o mais interessante, né, que o sabor vinha à boca daquilo que eles queriam. Eles tinham o gosto, tinham o sabor, assim como hoje nós temos alguns salgadinhos, né, que tem sabor de churrasco e vários sabores. Eles poderiam ter ali quando comiam aquele maná, aquilo que eles desejassem, eles poderiam ter e saciar a sua vontade. Então viveram milagres. A pedra deu água boa para eles, né? Eles atravessaram também ali mesmo o Jordão, atravessaram os pés secos, e pelo que nós vemos, e sabemos do clima, no momento que eles atravessaram, havia inundação, né? Era tempos de chuva, e eles então ali a água estava, o Jordão estava bem caudaloso, e aquilo também se formou uma parede para que eles passassem em pé seco. Então eles viveram milagres, e no entanto, quando chegaram à terra prometida, eles se desviaram daquilo que o Senhor queria deles, do plano que o Senhor tinha para eles. Eles estavam longe, distantes. Então na realidade nós vemos o quê? Que somente milagres não levam a fé de ninguém. Por isso Jesus falou: se vocês querem crer, vocês vão crer na minha palavra. É isso que ele estava querendo dizer. Jonas passou aquela cidade sem operação de milagres. Nada apareceu, nada aconteceu, ninguém foi curado, ninguém foi próspero naquela palavra. Pelo contrário, foi uma palavra muito dura contra eles, por causa dos seus erros. E isso também, Jesus estava condenando eles. Jesus condenava os filisteus, os saduceus, condenava os religiosos da época, os sacerdotes, por causa da sua forma de viver sem misericórdia, sem amor. Então somente isso foi dado a eles: palavra do Senhor, palavra que venha trazer fé, palavra que venha trazer compreensão, palavra que venha trazer uma aproximação do homem para com o seu Criador. Isso Jesus veio trazer, isso Jesus trouxe para as nossas vidas. E então a palavra vem nos trazer fé. E nós precisamos crer no Filho de Deus, em Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador de nossas almas, que veio trazer a propiciação para que nós pudéssemos novamente ter um encontro com o Senhor. E eu digo para você, então, creia na palavra do Senhor Jesus Cristo. Creia nele para que você possa ser salvo. Aceite-o como único e suficiente Salvador da sua vida, para que você possa ter um encontro verdadeiro com o seu Criador. Esse é o propósito de Jesus nesse mundo: implantar o seu reino. Ele veio implantar, deixou aos homens para que desse prosseguimento, e nós estamos aqui, chamados pelo Senhor, obedecendo a sua ordem, estamos proclamando o seu evangelho e expandindo o reino de Deus. Onde quer que você esteja me assistindo nesse momento, ou me ouvindo nesse momento, né? Você pode estar me ouvindo e assistindo ao mesmo tempo, ou estar somente me ouvindo. O que importa é que você aceite Jesus como seu Salvador. O que importa é que você creia, assim como aquele povo de Nínive creu na palavra de Jonas. Ele disse: o Senhor vai destruir essa cidade. Eles se humilharam e receberam perdão, reconheceram o seu estado de miséria pecaminoso, e eles então puderam, né, ter o perdão do Senhor. É isso que o Senhor quer. Nenhum sinal será dado, a não ser o do profeta Jonas. Qual foi? Palavra de repreensão pelos erros, pelo caminho que nós estamos seguindo, para que deixemos o caminho errado, o caminho mau, e partamos para estar ao encontro com o Senhor. E nos nossos dias, né, você pode ter esse caminho também restaurado. Você pode estar restaurado a sua vida para com o Senhor, recebendo Jesus como seu Salvador, aceitando, crendo e abraçando Ele pela fé, né? Não espere o sinal para crer no Senhor. Creia em sua palavra e os sinais acontecerão em sua vida, né?
E Senhor Jesus disse: esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Seguirão. Primeiro precisa crer, depois vem o sinal. Eles pediram o sinal antes. Jesus falou: não, sinal antes não. Primeiro vocês creem, depois vocês podem ver o sinal. E eles creram e viram que o Senhor não os destruiu, né? Eles não arriscaram. Eles não pagaram para ver, será que vai mesmo? Não, eles se arrependeram e tiveram aí um ganho do Senhor, da não destruição. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa falar melhor no seu coração. E eu agradeço essa rica oportunidade de estarmos aqui para podermos pregar a palavra de Deus. E o meu recado fica: aceite Jesus como seu Salvador, único e suficiente, e você vai ver a mudança em suas vidas, e você vai poder participar dos sinais de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Agora no programa Semeadores de Fogo nós vamos para o nosso apoio cultural. Problemas com a sua moto? Seus problemas acabaram. Alan Motos, manutenção de motos